O tema da nossa mensagem de hoje é maturidade divina para herdar as bênçãos de Deus. Diga glória a Deus. Se você der uma empresa na mão de uma criança, se você pega a sua empresa, se você pega a sua fazenda, e você entrega na mão de uma criança, aquela empresa vai conseguir ficar de pé, vai dar certo, vai fluir? Não. Você deixa a criança se casar com outra criança? Por que uma criança não pode casar com outra criança? Porque não tem a maturidade. Por que uma criança não pode dirigir um carro, gente? Por que uma criança não pode trabalhar? Eu queria mostrar para vocês, gente, que eu e você, nós temos que aprender uma maturidade, que não é uma maturidade assim dos seres humanos. Ah, não, eu sou adulto, eu já tenho maturidade. Ah, eu estou na igreja. Não é essa maturidade que eu estou falando. A maturidade que eu quero mostrar para vocês é uma maturidade dos céus, divina, espiritual. É uma forma diferente de você estar preparado espiritualmente para Deus poder entregar as maiores bênçãos na sua vida, e você então conseguir administrar, você não desperdiçar. Quem está entendendo, gente? Está entendendo? É uma maturidade espiritual. Então vamos estudar hoje sobre maturidade, até porque, queridos, Deus quer fazer mais. O apóstolo Paulo diz assim na palavra dele, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podiam suportar. O apóstolo Paulo estava querendo dizer assim, eu tinha coisas maiores para entregar para vocês, mas como vocês não amadureceram, eu tive que dar apenas o leite, eu tive que dar apenas as coisas pequenas. O apóstolo Paulo, Deus usando ele, estava querendo mostrar, eu tenho mais coisas para fazer na vida de vocês, mas se eu fazer, você pode se perder. Mas se eu entregar, você pode não saber administrar. Então, que você possa declarar com o pastor, diga assim com o pastor, diga, Deus, diga, tem coisas maiores, diga, para fazer na minha vida, amém? Deus tem o que, gente? Coisas maiores, mas vai depender uma boa parte da nossa maturidade, tá? Então vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 17. Você que está em casa, nos acompanhe nessa mensagem. Versículo 17 diz assim: prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Pausa, olha para o pastor, gente. O rei Saul, ele recebeu o maior privilégio lá em Israel. Primeiramente recebeu o Espírito Santo, e segundamente dele poder ser o rei de Israel, o rei da nação. Só que tinha um pequeno problema. O rei Saul ainda não tinha maturidade. Ele era um homem formado, ele era um homem adulto, ele poderia ter uma certa maturidade para pessoas normais, na família talvez, mas ele não tinha uma certa maturidade diante de quem, gente? Maturidade, gente, ela não é, tem pessoa que acha assim, maturidade, pastor, vem com o tempo. Tem gente que está de idade, às vezes não tem a maturidade espiritual de Deus. A maturidade de Deus, ela começa com compromissos. É só você observar, você lê a Bíblia todo dia, aí você já vê alguns sinais de maturidade. Você jejua assim todo mês, você tem compromisso com as coisas de Deus, você ora, sabe, você está fazendo as coisas certas, você é uma pessoa, as emoções te dominam. Você quer ver uma coisa que mostra falta de maturidade? É a pessoa que ainda não conseguiu lidar com as suas emoções. É claro, perfeito ninguém é, mas é uma coisa que já é tratável, é uma coisa que hoje em dia a gente
a gente aprende. Então tem muitas pessoas que elas recebem cargos, elas recebem, às vezes a pessoa, ela fala, eu quero me casar, aí a pessoa casa, mas continua sendo aquela pessoa, sabe, o filhinho do papai, o filhinho da mamãe, não consegue lidar com o casamento às vezes, no sentido que faltou adquirir aquilo. O que eu quero mostrar para vocês, é que nós não podemos nos contentar, eu já estou bem. Você precisa evoluir, queridos, você precisa crescer, o pastor precisa crescer. Gente, a Bíblia mostra, Deus ele mostra que existe algumas passagens, Deus nos trata como crianças, Deus nos trata ali depois como a gente crescer um pouco mais, Deus nos trata como adultos. A Bíblia mostra que nós precisamos estar num constante crescimento. E o que acontece? Às vezes as pessoas não buscam esse crescimento, de ter uma intimidade maior com Deus, de ter uma estrutura maior, de vencer os seus defeitos, seus erros. Então a pessoa, ela tem idade, ela aprendeu algumas coisas, mas ainda faltou ganhar uma estrutura maior. Aí a pessoa não consegue, queridos, lidar com a sua família, a pessoa não consegue lidar com uma vida espiritual com Deus, não consegue alcançar muitas bênçãos. Às vezes a pessoa, ela fica toda confusa, ela está perdida. Era o caso do rei Saul, gente. O que Deus queria? Meu filho, eu estou te dando aqui o reino. O que Deus queria? A partir de hoje, você tem que aprender quais são os princípios de quem? Você procura aprender isso, queridos? Quais são os princípios que Deus quer que eu pratique? A partir de hoje, você tem que começar a ser uma pessoa mais humana, esteja mais próximo, abrace mais as pessoas, você vai ser rei, Deus tem que estar em primeiro lugar, você tem que procurar estar servindo a Deus, você tem que procurar entender que o inimigo vai tentar te atrapalhar. Deus esperava que Saul, ele crescesse ali na vida espiritual, aprenda os princípios, sabe, aprenda a não colocar seu coração no dinheiro, na família, teu coração tem que estar em Deus, você tem que ser uma pessoa justa, aprenda a vencer as suas emoções, suas fraquezas. Mas o rei Saul, gente, infelizmente, a Bíblia fala que ele não deu atenção. Então, que hoje, eu e você aprendamos isso, queridos. Deus, ele espera que eu e você venhamos a crescer em sabedoria, venhamos a crescer em maturidade, venhamos a melhorar, venhamos a observar os nossos erros, nossas falhas, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, para que quando Deus me entregar a bênção, seja uma bênção da família, seja uma bênção financeira, sabe, eu não venha desperdiçar aquilo, eu não venha jogar fora. Deus entrega um dom para a pessoa, e a pessoa pega o dom dela e desperdiça o dom dela. Deus entrega uma porta aberta, Deus abre uma chance, Deus dá uma chance, e a pessoa joga fora, só reclama, só murmura, está ali desanimado, está ali triste, e às vezes não está aproveitando aquilo que Deus deu. Era o caso do rei Saul, é o que nós precisamos vigiar. Então, vamos continuar aqui no versículo de número 18. Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste ao que, igreja? A voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz de quem, gente? Olha o rebate do rei entre o profeta, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus em Gilgal. Olha para o pastor, gente, o que aconteceu? Deus deu uma ordem,
Deus falou, faz desse jeito. Na hora do rei Saul fazer, ele fez do jeito dele. Ele não se preocupou em fazer do jeito de quem? Lembra da oferta de Abel e Caim? Caim fez oferta, o Abel fez oferta, mas Deus se agradou de quem? Deus se agradou somente da oferta de Abel. Por quê? Apesar do Caim fazer a oferta, não fez a oferta do jeito de quem? Então faça essa pergunta, repita com o pastor, diga: será que eu estou servindo a Deus do jeito certo? Por que essa pergunta, gente? Porque nós, seres humanos, a gente simplesmente banaliza, a gente acha, não, eu já estou servindo a Deus, eu já estou na igreja, não, eu já estou servindo a Deus, não, eu já estou orando, não, eu leio de vez em quando a Bíblia, não, de vez em quando, né, eu ajudo alguém, de vez em quando eu faço as coisas, e a gente acha assim, não, eu já estou na igreja, não, eu sou escolhido. E aí Jesus, ele fala, gente, tantas vezes, a Bíblia fala que Jesus dizia assim, ó, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus, falava para os religiosos, sabe, Deus exortava aqueles que estavam na igreja. Deus falou assim, ó, o bom samaritano, o pastor que era para ajudar, achava que estava fazendo certo, não ajudou. O cantor que louvava a Deus, achava que estava fazendo certo e não ajudou. E o samaritano que nem na igreja estava, foi o samaritano que foi lá ajudar. Isso mostra que as pessoas que estão na igreja, elas têm um perigo escondido dentro da igreja, que é o perigo do comodismo. Ah, eu já estou na igreja, ah, eu já sou pastor, ah, eu já estou fazendo tudo certo, já estou no céu, já estou tudo certo, estou na igreja, poxa, eu estou aqui, ó, toda semana eu estou na igreja. Não, Deus deixa, minha vida com Deus, estou todo dia na igreja. Mas não é isso, gente, era o que Saul achava. E aí, gente, você tem que entender uma coisa, servir a Deus tem que ser no padrão de quem? Para você agradar a Deus tem que ser no padrão de quem? Isso significa que você tem que reconhecer, o meu padrão pode estar errado. Se você não reconhecer isso, você nunca vai mudar a sua oração, você vai ficar sempre no mesmo lugar, patinando na lama, ora o mesmo tanto todo dia, sabe, você não desenvolve, você não cresce. É igual você falasse assim, ó, eu quero ficar só na primeira série, eu não quero sair da primeira série. Na vida com Deus, nós precisamos buscar esse padrão novo. Senhor, quanto tempo? Faça essa reflexão com o pastor assim, ó. Quanto tempo o Senhor quer que eu ore por dia? Você já parou para pensar nisso? Você ora o tanto de tempo que você ora, todo dia, já tem um tempo que você ora, cada um de nós aqui. Agora, você já fez essa pergunta assim, ó, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, quanto tempo o Senhor quer que eu ore por dia? Você já fez essa pergunta? Anota essa pergunta para você não esquecer, anota no seu coração essa pergunta, sai daqui fazendo essa pergunta para Deus. Você já parou para pensar assim, ó, para perguntar, Senhor, quanto capítulo por dia o Senhor quer que eu leia por dia? Porque às vezes a gente lê um versículo, alguma coisa, mas o que Deus está falando assim, não seja igual Saul, ora o tanto que quer, lê a Bíblia quando que quer, sabe, vive a vida do jeito que quer, e ainda diz que está servindo a Deus. Saul estava lá, ó, vivia a vida do jeito que queria, não orava, não lia a Bíblia, não fazia as coisas, e ainda chegava para o profeta, não, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo as coisas do jeito que Deus quer. Isso era um sinal de falta de maturidade, gente. Compromisso, falta de compromisso. Gente, você não pode deixar a sua vida, ela ficar assim desorganizada com Deus. Você não tem um compromisso de ler a Bíblia, não tem um compromisso de servir a Deus lá no seu trabalho, você não tem um compromisso de ser um servo, uma serva de Deus, de dar bom exemplo na sua família. Você leva o nome de Jesus, você tem que ter esse compromisso, para que você venha crescer
para que você venha desenvolver. Não seja uma pessoa, pastor, eu oro tanto que eu quiser. Saul estava nesse barco. Não seja assim. Pede para o Espírito Santo, quanto tempo eu devo orar por dia? Aí quando você sentir assim, Deus vai falar com você, Deus vai mostrar para você, ora tanto, ora um pouquinho mais, tem um compromisso. Posso contar um segredo para vocês? Vocês não vão contar para ninguém? Eu vou contar um segredo do pastor para vocês. Quando eu vou orar, gente, sabe o que eu faço? Eu vou te contar o segredo do pastor. Tem horas que eu vou orar, eu pego o celular, eu anoto, 9 horas da noite, eu anoto. Comecei a orar 9 horas. Aí eu vou orando, vou cantando louvor, Jesus abençoa Aripuanã, abençoa os irmãos do YouTube que estão nos acompanhando, Jesus abençoa a família. Aí eu dou uma olhada no relógio, bateu meia hora, bateu 10 minutos, vamos orar de novo. E ali Senhor, abençoa aqui a nossa cidade, Senhor, me dá força, vem Espírito. E aí eu olho no relógio, enquanto não bate o horário que eu quero orar, enquanto não bate ali a meia hora que eu quero orar, 1 hora, não sei, o tanto que você for orar, enquanto não bate aquele horário, eu não paro de orar. Porque senão, gente, a gente ora um segundinho, já está bom. Aí não tem experiência com Deus, não tem conexão com Deus, você não está, saindo do zero. Para que a gente venha vencer isso, nós temos que quebrar essa questão, nós temos que criar esse compromisso. Então eu queria que você fizesse essa pergunta. Feche os olhos, coloca a mão no coração, feche os olhos. Diga assim com o pastor, diga Espírito Santo, diga Senhor Jesus, fala para mim, quanto tempo o Senhor quer que eu gaste na oração, na Bíblia? Diga, fala comigo, qual é a tua vontade? E seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Glorifica com as palmas, gente, o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale com você, comigo, com cada um de nós. Diga glória a Deus. Vamos continuar a mensagem, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o que, igreja? Do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Diga glória a Deus. O que Deus gosta mais, meus irmãos? Na sua concepção, o que você acha que Deus gosta mais? De ver você cantando um louvor, ou de ver você obedecendo uma direção de Deus? O que você acha que Deus gosta mais? A direção de Deus. O que você acha que Deus gosta mais? De ver você orando, ou de ver você obedecendo uma direção de Deus? Obedecendo a direção. O pastor, gente, a Bíblia fala, o samaritano estava lá no chão, o pastor vivia na igreja, o sacerdote, mas Deus não se agradou dele, porque na hora de ajudar ele ajudou? Não. O cantor, o levita, era aquele que cantava as lindas músicas, mas na hora de ajudar alguém que estava precisando, ele não ajudou. Ou seja, Deus está falando com a gente assim, queridos, você tem que sim orar, cantar louvores, mas você tem que, antes de tudo isso, ser um servo, uma serva de Deus, um homem, uma mulher de Deus, para quando precisar de ajudar alguém, ajudar. Você tem que estar pronto para orar pelas pessoas, você tem que estar pronto para estender a mão, você tem que estar pronto para perdoar. Diga glória a Deus, porque Deus, Ele quer obediência, Deus, Ele quer compromisso, Deus, Ele quer que eu e você venhamos a ter realmente uma aliança com Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Então, queridos, entenda isso,
Eu preciso estar ali, ó, nessa obediência. Versículo de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Misericórdia. Gente, aquilo que para nós às vezes não parece pecado, para Deus é um pecado muito grande. Aprende isso, ó. Aquilo que para os homens parece que não é pecado, uma mentirinha não tem nada não, pegar um pouquinho de dinheiro aqui escondido não tem nada não, fazer um negocinho errado aqui, não, ficar sem ler a Bíblia, sem orar, não tem problema não. Aquilo que às vezes para a gente parece uma coisa normal, aquilo que os seres humanos dizem que é normal, diante de Deus às vezes é uma coisa que Deus não se agrada. Por isso a necessidade da gente, ler a Bíblia, da gente procurar cada dia estar pedindo perdão, da gente dar mais valor. Se Deus está dizendo que eu preciso ajudar, preciso perdoar, eu vou dar mais valor a isso. Diga a glória a Deus. Deus está falando que eu preciso me arrepender, Deus está falando que eu preciso melhorar, que eu preciso crescer, eu vou dar mais valor àquilo que Deus fala comigo, vou valorizar mais. Versículo de número 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque temi quem, igreja? Temi o povo e dei ouvidos à sua. Gente, aqui eu queria chamar a sua atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. O rei Saul, gente, ele errou numa coisa muito séria, porque o prazer que ele tinha na vida dele, acabou levando ele para o buraco. Qual era o prazer do rei Saul? Ele gostava de estar bem na frente das pessoas, ele gostava de elogios, ele gostava de ser reconhecido na frente das pessoas, então ele precisava de um elogio, ele precisava que as pessoas falassem: ele é o rei. E aí ele foi querer agradar a sua vontade. Fala com a minha vontade, é prejudicial à minha vida. Você tem que cuidar, gente, tudo aquilo que você gosta, anota isso, tudo aquilo que você dedica muito da sua vida, tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que você gosta muito, pode prejudicar a sua vida. Judas, a Bíblia diz que ele começou a gostar muito do que, gente? Judas começou a gostar muito do que? Do dinheiro. O que aconteceu? Traiu Jesus e se enforcou. Lá no jardim do Éden, a Eva, a Bíblia diz que a serpente começou a falar com ela, e ela começou a gostar do quê? Rapaz, olha que fruta bonita aquela dali, olha que comida boa. Perdeu o paraíso, ela e o marido, por causa do alimento, que alimento é uma coisa boa de Deus, dinheiro é uma bênção de Deus, mas se a gente colocar acima de Deus, já era. A mulher de Davi, a Mical, ela deixou o ciúme falar mais alto, para satisfazer o prazer dela. Não, eu tenho que falar com ele, está errado. Foi satisfazer o prazer dela, foi brigar com o marido estava servindo a Deus, ela ficou estéril, não conseguiu ter filhos, por causa do prazer de deixar o sentimento falar mais alto. Então eu queria que você entendesse, isso não é uma coisa do pastor, gente, isso é um aviso de Deus. Tudo aquilo que nos causa prazer, que a gente não tem um equilíbrio, não é errado comer, não é errado ganhar dinheiro,
não é errado muitas coisas, a família não é errado, mas a partir do momento que está acima de Deus, aí é onde que está ficando errado. Jesus disse assim, ó, se alguém ama mais o seu pai, a sua mãe, sua família do que a mim, não é digno de mim. Família é uma bênção, mas se a família começar a estar acima de Deus, pronto, aí a pessoa já começa a deixar Deus de lado, já começa a se perder na vida espiritual, e foi o caso do rei Saul. O homem com o Espírito Santo, o homem que recebeu a bênção de ser rei, mas o prazer dele não era orar. E aqui eu chamo a sua atenção, cada um de nós temos algum tipo de prazer, não é errado, estou falando dos prazeres lícitos, permitidos. O prazer que você tem que ser bem administrado, ele não pode te dominar. Como vencer isso, pastor? Jejum, compromisso, ajuda do Espírito Santo, para que os prazeres que vêm contra a sua vida, eles não venham extrapolar a sua vida, como aconteceu com Saul. Por causa do prazer, gente, ele perdeu com Deus, acabou deixando o prazer falar mais alto. E aqui eu pergunto para você, queridos, o que tem falado mais alto? Você tem gastado a sua vida com o quê? O que é que mais te alegra? Tirando Deus, eu sei que a resposta sempre é Deus, mas o que você sabe te satisfaz, tirando Deus assim? Qual é a coisa que te satisfaz? Ah, pastor, é a minha família. Ah, pastor, é o dinheiro. Ah, pastor, é isso e aquilo. Não é pecado. A partir do momento que você tem um equilíbrio, a partir do momento que Deus ele seja prioridade, a partir do momento que você esteja dedicando mais para Deus, sabe, do que para si mesmo. Você está conseguindo entender, queridos? Por isso que Deus ele ensinou sobre a pessoa ser um dizimista. Por que Deus ensinou a gente a ajudar os pobres? Para que a gente não pegue o dinheiro que a gente recebe, e a gente não fique avarento, não, esse dinheiro é só para mim e tal. Quando Deus deu dinheiro para a gente, Deus deu dinheiro para a gente já pensando, ó, patrocine a minha obra, ajude os necessitados, assim você não vai colocar o teu coração no dinheiro, assim você vai estar, sabe, servindo a quem? Teu coração vai estar em quem, gente? Não coloque o seu coração nesse mundo, nessa terra, para você não se prejudicar. Coloque o seu coração em Deus, amém, queridos? E para a gente finalizar, versículo de número 26, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Misericórdia. Ou seja, se ele tivesse buscado os princípios de Deus, uma maturidade, dado mais atenção à oração, dado mais atenção à Bíblia, sabe, Senhor, assume a liderança da minha vida, Senhor, me dá direção, ele teria permanecido como rei. Mas como ele não se importou, gente, ele acabou brincando, sabe, com as coisas de Deus, não levou a sério, aí foi onde que ele perdeu. Queridos irmãos, eu queria que você, sabe, pegasse essa palavra. No mundo inteiro, são muitas as pessoas, são muitas as igrejas que a gente vê, milhares de pessoas todos os anos, se desviando, se esfriando, se afastando, por conta de às vezes não ter um compromisso, por conta de às vezes não valorizar, sabe, por conta de deixar, sabe, o mundo atingir o coração, desanimar, mágoa, ódio, raiva. Jesus disse, não deixa as coisas do mundo encher teu coração, não deixa você ficar sobrecarregado, mas você precisa se preservar na presença do Senhor, você precisa estar buscando esse compromisso, para cada dia você estar mais forte, para cada dia você estar mais bem, para que assim Deus ele venha estar entregando mais e mais na sua vida, amém? Quem entendeu essa palavra, gente? Diga muito obrigado, Jesus.